esse moço decidiu, né, escrever um livro chamado O Vírus da Incerteza, que eu mandei para vários amigos, eu adorei o livro. Depois da pandemia vem as reflexões. E nesse novo livro eu falo um pouco do que mudou em termos de tecnologia com o advento da pandemia, né? Então é um livro que tem um pouco de ficção, mas muito de realidade também. Se você tivesse que elencar assim, quais foram os principais aprendizados que você percebeu, que você aprendeu durante essa pandemia? Olha só, gente, esse é mais um Fala Carlão e você já sabe, o Fala Carlão é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E o nosso Fala Carlão de sábado, você sabe, a gente procura dar um ar assim mais estendido para esse Fala Carlão, que é a prateleira de cima do agronegócio. É o caso hoje. Eu estou aqui em Ribeirão Preto, estou aqui num evento da LID e aproveitei para gravar este Fala Carlão que você vai assistir aí, com um cara que eu aprendi a admirar, conheci ele por intermédio do pessoal do Bradesco, mandar um abraço para o Roberto França, o diretor de agronegócio do banco, e também mandar um abraço para o Delvair, que é o homem da diretoria aqui do interior de São Paulo. Nosso grande amigo, né, Jorge? Nosso grande amigo, seu Delvair. Carlão, uma honra, um prazer revê-lo e poder participar mais uma vez do Fala Carlão. Pois é, gente, eu estou falando aqui, eu vou apresentar direito aqui agora o Jorge Sanches, você já viu uma entrevista dele no Fala Carlão, a gente vai deixar na descrição desse vídeo também essa entrevista anteriormente, que a gente inclusive falou de um livro chamado O Vírus da Incerteza. Nós conversamos, era a época de, a gente estava ali na pandemia, fazia um ano de pandemia, esse moço decidiu, né, escrever um livro chamado O Vírus da Incerteza, que eu mandei para vários amigos, eu adorei o livro. E agora, esses dias ele me liga e fala: Carlão, você precisa vir, porque eu vou fazer o lançamento aqui em Ribeirão Preto do meu novo livro. Eu, infelizmente, não pude estar no dia do lançamento, mas eu tenho um autografado que eu mandei. O Vinícius esteve lá, foi lá, buscou o livro para mim. O Vinícius esteve lá. Pois é. E, Jorge, bem-vindo ao futuro. Fim da pandemia, novos rumos. Então, bem-vindo ao Fala Carlão especial de sábado de novo e a palavra é sua. Muito obrigado, Carlão. Como sempre, você é sempre muito simpático, muito generoso, muito gentil com a gente. E, pois é, depois da pandemia vem as reflexões. E nesse novo livro eu falo um pouco do que mudou em termos de tecnologia com o advento da pandemia, né? Então, assim, bem-vindo ao futuro. Fim da pandemia, novos tempos. Embora ainda tenha alguns resquícios de pandemia, e a gente sabe que, na verdade, o mais difícil já passou, né? Então, nesse livro nós trazemos um pouco do que será e o que pode ser do nosso futuro de tecnologia. Por exemplo, a gente fala do metaverso, a gente fala do juiz robô. Eu falo também de alguns capítulos, a gente fala um pouco da imigração que ocorreu no Brasil, imigração italiana, a imigração japonesa, portuguesa principalmente, né? Então é um livro que tem um pouco de ficção, mas muito de realidade também. Ô Jorge, deixa eu te falar, o livro já me chama a atenção logo no começo, que você tem uma frase lá que diz que a vida é uma viagem, não é um destino. Eu queria que você trabalhasse um pouquinho, sabe, porque eu achei ótimo essa frase. Ô Carlão, não importa caminhar, não importa o fim, o que importa é a caminhada. Então a vida realmente é a sucessão de momentos importantes que a gente constrói, de legado, de caráter, de honestidade, de trabalho. E isso que é o importante, a gente, como empresário, como advogado, a gente tenta passar para as nossas equipes e também para os nossos familiares. A vida realmente é esse caminhar. O mais importante é você construir esse legado e essa história de trabalho e de honestidade, né? Como eu digo sempre, a imagem você constrói a prazo e perde a vista. Então, é isso que a gente pensa e sempre passa para os filhos e para os colaboradores e para os amigos, né? E fazer essa amizade também é muito importante. Então, o livro traz uma série de reflexões, não pretende responder muitas coisas, mas pretende fazer com que as pessoas reflitam no que ela pode ser melhor depois da pandemia. Pois é, e a minha pergunta que eu queria já fazer para você, emendando, eu queria saber o seguinte: se você tivesse que elencar assim, quais foram os principais aprendizados que você percebeu, que você aprendeu durante essa pandemia?
principalmente a questão o tempo é o hoje, é o agora. O maior ativo que o ser humano tem, aliás, são dois, a saúde e o tempo. Então, se você tiver vontade de fazer alguma coisa, faça agora. Se você tiver vontade de fazer um elogio para uma pessoa, não deixe para amanhã. Por quê? A pandemia escancarou o quanto a vida é efêmera. E o quanto você precisa cuidar. Nós vivemos, Carlão, a era do cuidar. Você precisa ter o autocuidado para você poder cuidar da família, cuidar das pessoas mais próximas e cuidar do seu trabalho e sempre pensando também na generosidade, na caridade e na gratidão. Mais do que nunca, a pandemia nos escancarou que a gente tem que ser grato. Agora, gratidão não é dizer, eu disse obrigado, eu rezei. Não, isso não é gratidão. Gratidão é um estado de espírito. É você acordar toda manhã com vontade de fazer o melhor e fazer bem feito e agradecer a um ser superior o que você tem, que é a saúde, a vida, o trabalho e a família. Ô Jorge, eu tenho dito nas últimas entrevistas que esse ano, se tem uma coisa que eu decidi esse ano, para mim, é que eu não vou perder nenhuma oportunidade de abraçar um amigo, de abraçar alguém que eu não vejo há muito tempo, de abraçar uma pessoa que às vezes está ali no meu convívio e aquilo vai passando, vai passando. E outro dia, pensando nisso, eu cheguei na minha casa na sexta-feira, em vez de ficar em casa, eu fui a São Paulo só para almoçar com um amigo que estava em São Paulo e ia ter que viajar às pressas. Eu queria que você pensasse, eu acho que isso é uma coisa de atitude, né? Sem dúvida, as pessoas têm que optar por isso, escolher ter uma vida diferente, né? Escolher poder se dedicar a um tempinho às pessoas, às amizades, porque no livro também, Carlão, eu falo uma pesquisa que tem no livro da Ana Maria Arantes, que é a morte é um dia que vale a pena viver. O que ela fala isso lá no livro? Dos arrependimentos das pessoas que estão em leito de morte. E um dos arrependimentos maiores é não ter dedicado mais tempo aos amigos, não ter dedicado mais tempo à família, ter trabalhado demais. E aí já dou um spoiler, porque o meu próximo livro vai ser sobre o sabático. E vai estar também sendo uma narrativa do caminho de Santiago de Compostela. Então nós estamos montando uma trilogia. O Vírus da Incerteza, que foi aquele momento histórico que a gente viveu, Bem-vindo ao Futuro, que são as novas tecnologias que vieram com a pandemia, e agora a reflexão de que você precisa ter um tempo para você refletir, dedicar e repensar a sua vida. Repensar porque você tem que fazer escolhas, e você tem que escolher bem as suas escolhas. Eu digo o seguinte, essas escolhas, e a gente tem que botar, como é que fala assim, botar propósito nela. Eu vou falar do nosso programa, a gente decidiu fazer uma internacionalização do programa. E as coisas, assim, eu percebi o seguinte, inclusive eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado e escolher muito bem aquilo que a gente quer, porque com certeza, a hora que eu escolho, as coisas acontecem. Elas conspiram a favor e acontece. Por exemplo, nós estamos com uma filial em Portugal, em Lisboa. Eu sonhava com essa filial e ao passar do tempo e hoje é uma realidade. Ou seja, cuidado com o que você deseja, porque acaba acontecendo. E a gente tem que desejar, Carlão, coisas boas para a gente, coisas boas para as famílias, para os nossos colegas de trabalho, para outras pessoas, enfim. A gente tem que ter essa aura de positividade e de esperança e dedicação para poder realmente deixar um legado, que é um legado de generosidade, de amor ao próximo, de ser grato, né? Enfim, é um pouco disso também. O livro não é de autoajuda, ele é um livro de reflexões sobre o que você quer da sua vida, né? Até porque ela passa rápido, né? Ela passa voando, né, gente? Olha, dando uma folhada aqui no livro, olha só, gente, eu gosto muito de pegar aqui e vou dar um spoiler aqui para vocês, olhando só pelo sumário do livro, entendeu? Olha só, eu tenho aqui Rédeas da Vida, Nascer, Amar, Viver. Qual é o seu propósito? É uma pergunta muito instigante e é uma pergunta que não é fácil a resposta, não. Não é fácil porque nem sempre as pessoas
param para refletir sobre isso, de o que ela quer da vida, o que ela quer de deixar de legado, o que ela... Porque, assim, o mais importante é você... Por exemplo, eu quero deixar o meu escritório, que ele sobreviva à minha vida. Eu quero morrer de velhinho e que isso passe. Então, qual que é o que te faz acordar toda manhã com desejo de fazer? Eu sou um privilegiado porque eu amo o que eu faço. E isso fica muito leve, porque eu trabalho com alegria, com esperança. Então, essa pergunta, qual que é o seu propósito? O que você quer dessa vida? Pura e simplesmente passar por aqui, acordar, trabalhar, juntar dinheiro ou não, pagar conta, pagar boleto? Não. Você tem que ter algo mais profundo para deixar de exemplo e de inspiração para as outras gerações, seus filhos, netos, bisnetos, etc. Olha só, você tem um outro item aqui que me chamou a atenção, chamado aprender a aprender. Isso é uma coisa também, parece só um trocadilho, mas não é, né? Não é. Por exemplo, saber ouvir é difícil. Porque as pessoas, muitas vezes... Eu diria que no atual momento que a gente vive é a coisa mais difícil do mundo. Porque, na verdade, parece que ninguém escuta nada. No máximo, as pessoas estão em silêncio, aguardando a vez delas falarem, mas não estão escutando. Sem dúvida, sem dúvida. Existe uma ansiedade, uma agitação por um certo narcisismo coletivo, né? De querer aparecer nas mídias sociais. Hoje, se você não tem milhares de seguidores, você não é ninguém, né? Enfim, então, aprender a aprender, ter a sabedoria de ouvir, de refletir, e quando for a sua oportunidade, a sua hora, você também ter alguma coisa para passar para alguém. Porque falar que nem papagaio não adianta, né? Então, você precisa ter conteúdo. E para ter conteúdo, você tem que ter essas reflexões. Quando eu falo aí das rédeas da vida, eu falo do ego. O ego hoje, ele é inflado, né? Ele é muito inflado. As pessoas têm essa necessidade de autoafirmação, o que é muito ruim, né? Às vezes até para a própria carreira da pessoa. Jorge, para a gente fechar aqui, nós estamos indo para o finalmente aqui do nosso programa. Uma coisa que me chamou a atenção aqui, das várias que tem aqui, e já que eu estou falando com um advogado, e aqui estamos falando aqui, Dr. Robô Data Vênia. Escuta, Dr. Robô, explica para mim aí, que futuro que você está enxergando aqui. O que a gente trata nesse capítulo é o seguinte: os robôs, eles estão tendo uma evolução tão grande que eles têm a capacidade de armazenar muito maior do que o cérebro humano. Então, assim, por exemplo, teve um crime. O robô, ele tem a capacidade de analisar toda a característica do caráter da pessoa, o que ela viveu, o que ela já passou, o que ela não passou. Talvez o robô tenha a capacidade de proferir uma sentença até mais justa do que o ser humano. Então, são questões que a gente coloca para reflexão. Outra coisa, estuda-se já, Carlão, a morte da morte. Pois é, essa história da morte não é a primeira vez. Eu já tive conversando alguns anos atrás aí com um médico e que me falava desses estudos. Eu queria saber agora como é que você chegou nisso. Pois é, já tem estudos de cientistas, grandes revistas renomadas da parte de medicina, que dizem que até 1200 a gente vai ter o domínio da tecnologia de fazer com que as pessoas vivam quase que eternamente, né? Então, assim, se isso vai acontecer ou não, não sei. Por exemplo, hoje em dia você pode, a criança no útero da mãe já pode acompanhar tudo. A criança nasce, coloca um chip em que o cientista vai acompanhar ela todos os dias, todas as horas da vida dela, para saber o que ela precisa de nutrientes, o que está sobrando de nutrientes, o que ela precisa para ter uma saúde relativamente perfeita. Então, são coisas magníficas. Nós, talvez a nossa geração não vai usufruir disso, mas é possível, né? Tem a história do metaverso, que é um mundo paralelo e que as pessoas criam um mundo de ilusão, né? Você cria um avatar e naquele mundo você pode fazer um monte de coisa. Agora, se você cometer um crime no metaverso, como que vai se apurar isso? Não se tem legislação, não tem lei para regulamentar tudo isso. Então, são questões intrigantes, Carlão,
mas que tudo isso acelerou com a pandemia. Escuta, tá aqui, gente. Bem-vindo ao futuro, fim da pandemia, novos rumos. Você que mergulhou aí para poder escrever isso tudo aqui, que você me diz e qual que é a sua expectativa, qual vai ser ou qual é a sua esperança, o que será de nós, seres humanos, no futuro? O que eu desejo é que sejamos seres melhores, né? Mais empáticos, mais assertivos e mais colaborativos uns com os outros. Eu, durante a pandemia, achei que todas as pessoas fossem melhorar. Eu me enganei. A conclusão que eu chego é que os ruins pioraram e os bons melhoraram. Então, assim, a minha esperança é que tenhamos cada vez mais pessoas se dedicando a serem seres humanos melhores. Olha só, gente, é isso aí. Ô Jorge, brigadão, adorei te ver e você faz parte daquele time que a gente não pode perder nem a oportunidade de dar um abraço, viu? Obrigado, viu, querido? Valeu. Eu que agradeço. É isso aí, gente. Fala Carlão, especial de sábado com Jorge Sanches, aqui direto, exclusivo para vocês no nosso canal Fala Carlão. Valeu, gente, obrigado, viu? Um beijão no coração de todos vocês.